E aí, pessoal, chegadas e saídas no Grêmio. A difícil matemática de composição do grupo, você vai entender ponto a ponto a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos tentar nos ajudar, vamos montar juntos esse conteúdo aqui. Em cima das palavras de Denis Abraão, que disse: o Grêmio vai ter 25 jogadores no grupo e vai fazer 4 testes com jogadores que estão retornando e que precisam ser vistos. São os 4: Rildo, atacante; Gui Azevedo, atacante; Juninho Capixaba, lateral esquerdo, e também o Felipe Albuquerque, lateral direito. Felipe que estava na Ponte Preta, Juninho que estava no Bahia, o Gui Azevedo que estava no Curitiba e o Rildo que estava no Brasil de Pelotas. Certo? Quanto deu? 29. Sendo 4 testes, segundo utilizou o Denis Abraão. A ideia é trabalhar com 25 ou 26 jogadores. Até aí, essa é a diretriz. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê o seguinte: tem algumas coisas aqui que a gente precisa compor. E vocês vão entender. Vocês vão entender. Porque o Grêmio tem muitos problemas na composição do grupo. Muitos problemas. A gente sabe que o Grêmio quer liberar alguns jogadores, nós vamos falar neles aqui. Já tem, inclusive, encaminhamento para isso. E existem renovações que não foram definidas por Denis Abraão. Então vamos primeiro discutir os jogadores que são certos, considerando os testes. Vamos lá. Os goleiros são 3. Breno, Chapecó, Adriel, todos com contrato, tudo definido. Me parece que goleiro está definido, certo? Nas laterais a gente já começa a ter problema. Por quê? Porque tem 2 grandes dúvidas: o Rafinha e o Cortez, que precisam renovar o contrato e o Grêmio não decidiu ainda. Sob contrato aí, o Grêmio tem 5 laterais. O Grêmio tem Guedes, Leonardo Gomes, Felipe Albuquerque, Juninho Capixaba e Diogo Barbosa. São 5. Então tem 5 laterais. Ah, mas não servem. Isso é uma outra discussão. Daqui tem que liberar o Guedes, tem que liberar o Juninho Capixaba que está voltando e ele quer ver, e tem obrigatoriamente o Leonardo Gomes, que é uma questão de ordem física, tem que saber se pode. Se liberar os 3 e renovar com Rafinha e com Cortez, ficam o Felipe Albuquerque, Rafinha, ou melhor, Felipe Albuquerque e Rafinha na lateral direita, Cortez e também o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Não muda muito em relação ao ano passado, naturalmente sabendo que Wanderson será vendido. Essa é a realidade dos laterais, considerando 5, e eu vou botar aqui ou 4. Nos zagueiros não é diferente. O Grêmio perde Juan vendido, já está vendido, já se despediu, e Paulo Miranda, que não faz parte dos planos. Kahneman, Jeromel e Tonhão são jogadores sob contrato, sendo que Kahneman não se representa porque volta em maio. Tu tem 2 laterais. Estou considerando 4 laterais, 2 zagueiros. Estou considerando 4 laterais, 3 goleiros, 2 zagueiros. Zagueiro, obrigatoriamente, está faltando aqui. Nos volantes, a situação é um pouco diferente. Olha só. Volantes tem Thiago Santos, Bobson, Vijaçante, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará. Todos sob contrato. Todos tranquilos. Então são 7 volantes. Me parece que por aqui o Grêmio não vai atrás. Nos meias, temos problemas também. O Grêmio tem Pedro Lucas, que subiu, e tem Campaz. O Jean-Pierre, que não fechou com o Alavés, é jogador do Grêmio, mas o Grêmio já disse que não vai utilizá-lo de jeito nenhum. Então, são 2 armadores. 2 armadores. Sendo que o Campaz, tem gente que acha que é atacante. Na parte de jogadores do ataque, nós temos Jonathan Robert, Churin, Elias, Ferreira, Gui Azevedo e Rildo. São 6. Por que eu tirei os outros? Porque aqui nós temos o Alisson sob contrato e o Borja sob contrato. E também Everton, Douglas Costa e Diego Souza. Diego Souza precisa renovar. Douglas Costa, o Grêmio já disse que não vai ter condição de ficar. Everton, o Grêmio já disse que não quer. E Alisson e Borja serão colocados à disposição para negociação.
Então são 6. Tu tem 3 goleiros, 4 laterais, 2 zagueiros, são 9, com 7 volantes, 16. Além dos 16 volantes, tu tem 2 meias, 17 e 18, e tu tem 6 atacantes, que tu chega a 24 jogadores, considerando também os testes. Eu botei, lembrando, 4 laterais, porque eu tirei o 5º lateral, que é o Leonardo Gomes, que a gente não sabe se ele vai ter ou não condição física de jogar. 24. Destes 24, 2 obrigatoriamente precisam ser zagueiros contratados. O Grêmio não pode ir para um campeonato com 2 zagueiros. E meias obrigatoriamente também. E considerando que a gente tem aqui mais atacantes, o Grêmio vai renovar ou não vai renovar com o Diego Souza? O Grêmio vai ou não vai? Tem uma série de situações. E aí a gente chega a 24, se tu contratar 7, são 31. A matemática do Grêmio já deu errada. Já não fecha o número proposto por Denis Abraão e Wagner Mancini. E quem sairá além desses? Dizem que Bobson vai ser liberado e que Darlan vai ser liberado, que não fazem parte dos planos. Mas aí já estamos na linha da especulação. Além deles, é preciso considerar que no campo de ataque o Grêmio vai entregar a responsabilidade para Jonathan Robert, Churin, Elias Ferreira, Gui Azevedo e também o Diego Souza, se porventura ele vier renovar. Acho complexo. Lembrando que Diego Souza é um dos jogadores que o Grêmio já buscou, já mostrou interesse em contratar, assim como o Rafinha. A situação é muito mais complexa do que a gente imagina. Essa matemática que eu quis fazer de uma espécie de brincadeira com o que existe e o que o Grêmio pode produzir, reflete o time que o Grêmio utilizou em campo no rebaixamento. E isso por si só já coloca um ponto de interrogação gigantesco nesse processo aqui. Existem sim novidades como Gui Azevedo, como Felipe Albuquerque, mas junto disso tem uma entrevista do vice-presidente Denis Abraão que diz: não adianta ficar colocando jovem aqui, eles não vão resolver o problema. Não se coloca jovem, inclusive fazendo uma crítica ao antigo gestor do departamento de futebol. Lembrando que o Grêmio se propôs a fazer uma reformulação do seu time utilizando as categorias de base. A realidade é essa e está posta. Não é simples? Não, nada de simples. Mas que a matemática indica que o Grêmio vai ter mais problemas ainda, eu não tenho nenhuma dúvida. Onde estão as prioridades? Quem o Grêmio vai contratar? Como mandar embora tantos jogadores que não deram resultado? A questão só está começando, mas a matemática é essa. 25 mais 4 vai ter que liberar muita gente e principalmente não dá para errar, já errou demais. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.